o coro legal, abro a sessão e convido o deputado Carlos Cabral para fazer uma leitura da Bíblia, de um trecho da Bíblia. Senhor, ouvi a minha prece e chegue até vós o meu clamor. Não me oculteis o vosso rosto no dia da minha angústia. Inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que vos invocar. Apressai-vos a responder-me. Porque os meus dias esvanecem-se como o fumo e os meus ossos ardem como um braseiro. Dispenso a leitura da ata por ser uma sessão híbrida. Damos como lida. E convido o nosso deputado Carlos Cabral para fazer a leitura da matéria do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não há expediente, o momento é para apresentação de matérias. Pela ordem. Pela ordem, Carlos Cabral. Senhor presidente, quero, nessa tarde, cumprimentando todos os deputados e deputadas presentes, apresentar aqui um projeto de lei que julgo de muita importância, porque o Congresso Nacional discute o piso mínimo dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e das parteiras. E eu quero apresentar aqui no Estado de Goiás, tendo em vista que essa matéria não avança no Congresso e a importância que se trata do tema, apresenta aqui um projeto de lei para que no Estado de Goiás os profissionais graduados em enfermagem, os técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras tenham aqui o seu piso mínimo garantido. E apresento também, senhor presidente, um outro projeto de lei. Há poucos dias apresentei um requerimento para que o governador adequasse o valor da isenção de ICMS dos veículos para pessoas com deficiência de 70 para 140 mil. O nosso requerimento foi aprovado. Como o governo não tomou providência a exemplo, que já fez o governo federal ampliando esse valor, apresenta agora também um projeto de lei para que o valor de isenção de ICMS seja para veículos de até 140 mil reais. Muito obrigado, presidente. Ok. Próxima inscrita, delegada Adriana Corse. Muito obrigada, boa tarde, querido colega Henrique, que hoje preside essa sessão brilhantemente. Boa tarde a todos os colegas. Apresento vários requerimentos e projeto de lei, senhor presidente, inclusive 2 requerimentos que eu já apresentei anteriormente e tiveram todo o decurso aí dos procedimentos, infelizmente por algum problema não foram publicados, e eu peço que sejam votados na próxima sessão e apresento hoje novamente. Muito obrigada, boa tarde. Ok, solicito a assessoria do plenário para tomar as providências. Próximo para apresentar matérias, deputado Antônio Gomide. Obrigado, presidente Henrique. Apresentando um projeto que garante a identificação, mapeamento da recuperação e preservação das nascentes de Goiás. E 2 requerimentos. Requerimento junto à Secretaria de Educação, junto à nossa secretária Fátima Gavioli. Um solicitando construção de 2 salas no Colégio Estadual Jardim Oriente, em Valparaíso, e uma quadra de esporte no Colégio Estadual Professora Maria, em Cesarina. Obrigado, senhor presidente. Certamente. Doutor Antônio. Boa tarde, presidente Henrique, a todos os pares. Vou entregar um requerimento devidamente formalizado, senhor presidente. Certo. Não há mais nenhum inscrito. Viramos aqui a página. Convido os colegas que estão inscritos para o pequeno expediente. Estão inscritos deputado Gustavo Seba, pelo PSDB. Deputado Seba está ausente. Deputado Jefferson Rodrigues, pelo Republicanos. Bem, então, como não tem, encerramos o pequeno expediente. Henrique, eu estou com um problema aqui. Posso apresentar um projeto? Já estamos encerrando o pequeno expediente, deputado. O momento de apresentação já passou. Mas encaminha para a assessoria e apresenta de plano aqui pela assessoria do plenário. Pode sim, pode encaminhar aqui para a assessoria do plenário. Convido o primeiro secretário em exercício, o deputado Maiclin Carreiro, para fazer a leitura dos projetos de lei apresentados nas sessões anteriores e nesta sessão. Projeto de Lei 570, de 21 de setembro de 2021, dá a denominação Janiele Regina do Nascimento Souza ao Hemocentro de Rio Verde. Autoria Lissauer Vieira, deputado estadual. Está em votação preliminar. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha a comissão temática. Projeto de Lei número 571, de 21 de setembro de 2021, institui a política estadual de assistência em terapia ocupacional. Autoria, deputado estadual Bruno Peixoto.
Está em votação preliminar. Salvadas pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminhado à comissão. Projeto de lei número 572, de 21 de setembro de 2021, dispõe sobre a adesão do Estado à Política Nacional de Alfabetização. Deputado estadual Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Os favoráveis fiquem à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminhado à comissão. Projeto de lei número 573, de 21 de setembro de 2021, institui a política estadual de incentivo à caminhada e o cicloturismo no caminho de Cora Coralina. Deputado estadual Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 574, de 21 de setembro de 2021, institui a política estadual de incentivo à instalação de usinas geradoras de oxigênio medicinal nos estabelecimentos de saúde hospitalares e de internação. Autoria, deputado estadual Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 575, de 21 de setembro de 2021, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica o patrimônio cultural goiano. Deputado estadual Cairo Salim, autor. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 576, de 21 de setembro de 2021, altera a Lei 20.398, de 18 de janeiro de 2019, que obriga os asilos, casas de repouso e similares a manter sistema permanente de videomonitoramento. Deputado estadual Bruno Peixoto, autor. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 577, 21 de setembro de 2021, altera a Lei 20.533, 22 de julho de 2019, que dispõe sobre o fornecimento na rede pública estadual de ensino de merenda escolar diferenciada para os alunos com intolerância à lactose ou alérgicos no estado de Goiás. Autoria, deputado estadual Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 578, de 21 de setembro de 2021, altera a Lei 16.524, de 27 de abril de 2009, que institui a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico. Deputado estadual Bruno Peixoto. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 579, de 21 de setembro de 2021, institui o Estatuto da Pessoa com Cardiopatia Congênita e dá outras providências. Deputado estadual Virmondes Cruvinel. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 580, de 21 de setembro de 2021, altera a base de cálculo imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA no exercício financeiro de 2022, nos termos em que especifica. Autoria, deputado estadual Charles Bento. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei número 581, de 21 de setembro de 2021, concede isenção do ICMS e PVA aos veículos de até R$ 140 mil destinado a pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental e autista. Autoria, deputado estadual Charles Bento. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei 582, 22 de setembro de 2021, declara utilidade pública a entidade que especifica. Autoria, deputado estadual Lissauer Vieira. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. Projeto de lei 583, de 22 de setembro de 2021, institui o Dia Estadual do Servidor do Sistema Socioeducativo. Deputado estadual Eduardo Prado, autor. Está em votação preliminar. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminha à comissão. São somente esses projetos para votação preliminar. Ok. Então, como não há mais de votação preliminar, vamos entrar para a ordem do dia. Convido o senhor, deputado Michael Carreiro, para fazer a leitura da nossa pauta. Ordem do dia, votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, número 3962 de 2020. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Assunto, concede título de cidadania que especifica José Roberto Tadros. O processo está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Peço para a liberação do painel, por gentileza. Vai votar isso aí?
Senhores, temos 8 votos. Precisamos de 21, caso contrário, a pauta se trava. Deputado Chico Cageli ainda não votou, doutor Antônio. Deputado Thales Barreto, Bruno Peixoto. Deputado Humberto Aidar. Paulo César, Cairo Salim. Major Araújo, Paulo Trabalho. Delegado Eduardo Prado, Zé Carapô. Rafael Gouveia, Charles Bento, Lucas Calil, Wilde Cambão. Virmondes Cruvinel, interessado, o projeto é dele. E Carlos Cabral, ainda não votaram. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Álvaro Guimarães. Satisfação de falar com Vossa Excelência, presidente, e os demais colegas. Ontem já foi difícil votar, né, doutor Hélio? Hoje é capaz que vai ser muito mais difícil. Hoje é quinta-feira, estou achando que você não vai conseguir o sucesso que nós obtivemos ontem, não. Verdade, deputado. Eu vou fazer assim, eu vou deixar um prazo de 3 minutos, mais ou menos, por votação. Se não tiver os votos, a gente encerra, né? Porque todo mundo está comprometido aqui aguardando, então o comprometimento tem que ser coletivo, não só de alguns. Alguns serem prejudicados, que somos nós que estamos aguardando. Já tem 20, mais um, a pauta segue. Deu 21. Votação está encerrada. Todos os 21 favoráveis. O projeto está aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de primeira discussão e votação, número 5316 de 2021. Autor, deputado Vinícius Cirqueira, declara utilidade pública a entidade que especifica. Grupo Felicidade, Associação Brasileira de Saúde, Educação e Direitos Humanos, com sede no município de Goiânia. O projeto está em discussão. O deputado Gustavo Sebra inscreveu para discutir. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputada Leda. Senhor presidente, alguns dias atrás, fomos todos surpreendidos com a notícia por parte do IPASGO no corte de 50% dos atendimentos. Nós debatemos muito isso aqui, nessa tribuna, desse absurdo, decisão arbitrária de uma gestão incompetente, ineficiente, que passou por esse órgão, que não fez um planejamento mínimo, e que alegava ter atingido o teto de gastos e mandou mensagem de texto para os prestadores de serviço, deputado Antônio. Uma atrocidade. E imediatamente, não só criticamos aqui, como a Comissão de Saúde agiu e eu, como presidente, propus aos deputados e entramos com uma medida cautelar no TCE. Eu quero agradecer ao deputado Antônio Gomide, coronel Adailton, doutor Antônio, Jefferson Rodrigues, delegado Adriana Corsa e Hélio de Souza, que assinaram, e ainda os deputados da oposição que não são da comissão, mas que nos apoiaram, deputada Leda, Major Araújo, Humberto Teófilo, que endossaram a nossa ação. Essa medida cautelar, senhores deputados, foi acatada pelo Tribunal de Contas do Estado, que entendeu que era absurda e que não tinha justificativa nenhuma essa decisão do IPASGO de corte. Até porque ele não cortou nada da contribuição do servidor, ele tem uma tabela completamente defasada para com o prestador de serviço, e aí, numa falta de planejamento, disse que atingiu o teto de gasto, estava atingindo. Ora, o que o IPASGO acumulou, Major Araújo, no ano passado, de cirurgia letiva não feita, de consulta não feita, de exame não feito, porque as pessoas estavam com medo, estava suspenso por causa do Covid, ele economizou muito. E aí fez caixa, que é o que eles estão alegando agora como se fosse uma grande coisa. Juntaram 600 milhões de reais. À custa de agora não ter um planejamento, não podia fazer mais procedimento eletivo, que era óbvio. Em todas as cidades do interior de Goiás tem uma demanda reprimida. E aí o incompetente presidente não fez um planejamento, vamos cortar. E pior é dizer que o governador não sabia, Major. Quem tomaria uma decisão como essa sem o conhecimento do governador Ronaldo Caiado? Ninguém. O governador sabia sim, e por quê? Porque ele estava de olho nos 600 milhões do IPASGO. Ele queria usar isso de caixa, porque ano que vem tem eleição, deputado Humberto. Queria usar esse dinheiro que hoje, inclusive, vai para a Secretaria de Fazenda, não fica nem no caixa do IPASGO, não. Uma atrocidade que nós corrigimos e esse prestador, esse diretor foi demitido. Agora o que é pior,
os prestadores de serviço, hospitais, clínicas, médicos, eles estão com reajuste atrasado. Para você ter ideia, imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, tem 10 anos que o IPASGO não faz um reajuste. O dólar subiu, os insumos subiram, tudo fica mais caro, a energia subiu e eles não têm reajuste. Agora, mais grave ainda é ver, senhores deputados, a declaração por parte do governo em dizer que, olha, nós vamos resolver, nós temos uma auditoria, porque tem 200 milhões pagos indevidamente. Isso é muito grave. Será que isso seria uma extracota de hospitais que atenderam com a anuência do IPASGO, por exemplo, pacientes de Covid? O IPASGO, o hospital credenciado tinha ali uma cota, tantos mil por leito, atender tantos pacientes. No Covid, ele é obrigado, ele teve que atender esses pacientes. Será que é isso? Se teve instituição que teve desvio de conduta, que elas sejam punidas. Mas o servidor e os prestadores de serviço correto não podem ser penalizados pela incompetência do governo e mais ainda da gestão antiga do IPASGO. Então eu quero agradecer a todos os deputados e agradecer ao Tribunal de Contas do Estado. Eu vi inclusive aqui, deputado Major Araújo, deputados da base falando: obrigado, governador Ronaldo Caiado, por retornar a cota. Ele foi obrigado a retornar, porque o Tribunal de Contas do Estado deu uma cautelar que, se ele não cumprir, responde por crime de responsabilidade. Agora, a decisão de cortar foi dele. Foi dele, de prejudicar o servidor. Ele já mostrou que não gosta do servidor público em várias investidas. Então, ele foi obrigado. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos esses deputados da oposição que encamparam essa luta, porque é uma vitória do servidor público. É uma vitória dos prestadores de serviço, que, como eu disse, estão com a tabela defasada, desatualizada, estão recebendo com muita dificuldade. E agora a gente vê uma denúncia mais grave ainda. 200 milhões que o governo quer fazer auditoria. Eu quero fazer uma proposta que eu sei que todos os prestadores de serviço do IPASGO concordam. Vamos fazer uma auditoria séria? Vamos ver o que aconteceu no IPASGO em todos os últimos anos, o que tem feito de pagamento, o que não tem. Quem faz as coisas corretas não tem medo de auditoria, tenho certeza disso. O processo está em votação. Discutir? Discutir a matéria, deputado Michael Carreiro. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, deputada Leda, servidores, todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Manifestar favorável a esse projeto, nosso colega Vinícius Cirqueira, pela sua importância, pela importância dessa entidade. Bom, eu quero, a princípio, aqui reconhecer o trabalho da oposição. A oposição é muito importante. A oposição que na semana passada inflamou aqui um problema que nós tínhamos aqui no nosso estado e que essa casa discutiu. Os deputados da base abriram um diálogo com o governo do estado, com o governador, com a secretária de Economia. Eu estive no IPASGO falando com o presidente para que nós pudéssemos solucionar o imbróglio, o qual tinha sido divulgado sobre o IPASGO. Mas é importante reconhecer aqui que o que de fato resolveu esse problema do IPASGO foi a capacidade de gestão do governador Ronaldo Caiado, que rapidamente tomou posição. Não foi cautelar de TCE, não foi discursos inflamados aqui nessa casa, foi a capacidade de gestão que o nosso governador tem e o compromisso que ele tem com o servidor e com a saúde do nosso povo. O governador rapidamente anunciou que nenhum corte de procedimentos de exames será realizado, será feito no estado de Goiás. E acrescentou ainda que vai trabalhar de forma mais transparente, mais eficiente ainda no IPASGO, para que a gente tenha certeza da aplicação dos recursos oriundos da contribuição de cada usuário do IPASGO. Então isso sim deve ser reconhecido. Problemas aparecerão dia a dia no nosso estado, nos municípios do nosso país. E é aí que nós vamos ver e confirmar a capacidade de cada gestor, que é quando ele soluciona os problemas, como o nosso governador rapidamente solucionou, tranquilizando a todos os usuários do IPASGO, de que eles terão um tratamento e um serviço prestado de excelência por meio desse instituto
que eu tenho certeza que vai avançar a cada dia, porque hoje tem uma gestão séria e responsável, que é a gestão do governador Ronaldo Caiado. Sem mais, presidente, muito obrigado. Discussão está encerrada. Votação, encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, eu queria ver o deputado Gustavo Seba com esses pronunciamentos durante a gestão passada, em que o IPASGO aumentou o valor da contribuição para o seu usuário, que eu votei contra, mas aumentou, porque o governo passado aumentou. Queria ver esse pronunciamento do Gustavo durante a gestão passada, em que por inúmeras vezes não atenderam o usuário, aonde cortaram a cota e mais, descredenciaram os usuários, descredenciaram os prestadores de serviço. É isso mesmo, deputado Wilde Cambão. Até aqueles que já estavam inseridos no plano, as vidas ora cortadas pelo IPASGO na gestão anterior. E eu nunca vi o deputado Gustavo ir na tribuna. Mas o IPASGO está de parabéns pela gestão. Parabéns! Fez o dever de casa. Economizou sem deixar de atender o cidadão. Quando houve o corte, o governador meteu a mão na mesa, assumiu a responsabilidade e determinou que voltasse a totalidade, não mais 50%, da maneira em que o ex-presidente assim o fez. Caiado não titubeia, não brinca, ali é sério, ali é determinado, ali é íntegro, prova se faz pela sua gestão. Prova se faz que os prefeitos do PSDB estão declarando apoio ao melhor governador do país, Ronaldo Caiado. E tive presente hoje, deputado Henrique Arantes. Amanhã nós estaremos na grande festa democrática, onde MDB faz a junção com democratas em prol do Estado. E hoje, o PSDB, prefeita do PSDB, Cássia, declara apoio a Ronaldo Caiado. Deputados, aqueles que comparam a gestão passada com a atual, saem correndo da passada e vêm para essa, porque essa sim, é séria, é honesta, é íntegra, é transparente e diferentemente da gestão passada, quando tem um erro, o governador assume a responsabilidade, não joga para debaixo do tapete não. Por isso, o governador assumiu e já resolveu o problema do IPASGO, já está atendimento normal. E sou usuário Para encaminhar voto, deputado Gustavo Seba. Senhores deputados, desculpem-me a franqueza. Chega a ser ridículo, desculpe, deputado Maicon e deputado Bruno. Deputado Maicon a gente entende que tem uma missão muito difícil. Deve muito apoio ao governador Ronaldo Caiado, eu entendo que quer mostrar serviço aqui na casa, deputado. Mas o senhor dizer que o problema do IPASGO foi resolvido pela capacidade de gestão do Caiado, o senhor está morando não, deputado. Uai, se o problema foi gerado na gestão dele, como que foi resolvido por ele? E detalhe, quero te corrigir. O senhor disse, o governador disse que nenhum corte será feito. Já foi. O senhor não usa IPASGO. Deputado Major Araújo, sua esposa usa IPASGO, não usa? Deputado Major Araújo, sua esposa não teve uma dificuldade de fazer um exame? Servidor do meu gabinete divino foi fazer uma tomografia e não conseguiu. Inúmeros outros servidores já estão cortados. Hoje,
está voltando. E está voltando porque ele foi obrigado. Deputado Bruno, o senhor disse que a gestão passada aumentou a contribuição. Deputado Bruno, o senhor está morando aonde, deputado? Esse gestor do IPASGO aí é o que acabou com o contribuinte, que aumentou a contribuição dele e está cortando atendimento, deputado. O senhor disse que o serviço passado descredenciou prestadores. Deixa eu te dar um dado que o senhor não sabe. O atual IPASGO, esse atual gestor que caiu por incompetência, ele está fazendo um recredenciamento de todos os servidores. E você sabe como é que está funcionando esse credenciamento? Vai lá na PASEG. Pergunta para os profissionais, para os prestadores de serviço. Eles estão sendo que o seguinte: se você quiser credenciar, deputado Antônio, você assina um compromisso sem a tabela de valores. Ou seja, você quer, eu não te falo quanto que eu vou te pagar por procedimento, por exame, por consulta. Se quiser, paga o que quiser. Isso é ridículo. E aí, o deputado Bruno virar e falar assim: o IPASGO está de parabéns pela gestão. Ué, mas está de parabéns, o senhor acabou de falar que o governador, na hora que viu a atrocidade, determinou mudar e demitiu o cara. Como é que ele está de parabéns? Um cidadão que foi demitido, deputado Bruno, ele está de parabéns pela incompetência, por acabar com o servidor. Que parabéns! Caboclo desse, você tem que botar, desculpa o termo, o rabo no meio das pernas e ir para casa. Ele acabou com um funcionário público que está lá na fila de hospital querendo fazer uma cirurgia, não dá conta, uma consulta não dá conta, e o IPASGO vai lá e fala: ó, mas nós temos 600 milhões em caixa. Grande coisa! Esse dinheiro tem que ser usado para atender o servidor, não é para ficar em caixa, para ser usado em campanha ano que vem, não. O que adianta? Esse gestor foi bom, deputado, 600 milhões em caixa, e o servidor não faz uma tomografia, não faz uma consulta, não faz uma cirurgia letiva, os prestadores de serviço com tabela defasada. E agora o que é pior, essa história de 200 milhões pagos irregulares, isso vai dar muito pano para a manga. Fica a proposta de novo, deputado. Vamos auditar todos os anos do IPASGO, dos outros governos. Votação está encerrada. Peço a liberação do painel eletrônico. Já está liberado. Vou dar o prazo. Deputados, vou dar o prazo de até 15h34. Se não tiver os 21 votos, encerramos a sessão. Faltam 10 votos. Já tem 10. Votação está encerrada, 21 votos, todos eles favoráveis. O processo está aprovado em primeira votação. Encaminhe-se à segunda fase. Processo 1133, 1134, 326, deputados. Delegado Humberto Teófilo, Cláudio Merez, Eduardo Prado. Altera a Lei 11.651/91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Processo está em discussão. Discutir projeto, deputado Bruno Peixoto. Tá, o senhor está discutindo, então, o emendado que foi, prejudica a discussão, retorne à Comissão de Justiça e Redação. Projeto 4700, deputado Coronel Adailton, que declara de utilidade pública a entidade que especifica: Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio, com sede no município de Anápolis. Está em discussão. Discutir, deputado Major Araújo. Mais alguém?
Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto é favorável ao nosso apoio também ao projeto Coronel Adailton. E acho que é um projeto importante para o município de Anápolis e vai ter, sim, o nosso apoio. Mas eu fiz questão de subir a tribuna, senhor presidente, para parabenizar o deputado Gustavo Seba pela medida. Deputado, parabéns por todo o esforço, o sacrifício que o senhor fez em prol dos servidores desse Estado. Eu sei que os servidores saberão reconhecer no momento certo quem trabalha efetivamente para que ele tenha pelo menos um conforto melhor para exercer sua função. Especialmente aqueles que acabam contraindo doenças em razão da função, é o caso dos policiais militares, bombeiros, policiais civis, dentre tantos outros, os profissionais de saúde, dos servidores da saúde, que agora nessa pandemia nós vimos aí sendo acometidos de tanto problema em razão da Covid, de presenciar tantas mazelas, tantos problemas, pela má condução que teve aqui nesse estado. Nós estamos falando dos goianos aqui, os servidores goianos. Então, eu te parabenizo por isso. E compartilho também, deputado Gustavo Seba, eu posso falar, deputado Bruno não é segurado do IPASGO, com certeza. O governador também não, ele paga particular. É rico, nasceu em berço de ouro. Outro dia teve uma dor de barriga, foi lá para o Albert Einstein, lá em São Paulo. Uma dor de barriga. Um probleminha aí que qualquer um de nós tem, que vai na feira, compra uma garrafada e sara. Não, foi lá para o Albert Einstein. Qualquer dorzinha de barriga, o sujeito sai correndo aí com medo de morrer. Aí fica aí. Agora, médico. Médico, o sujeito é médico. Sabe que o que agrava mais essa situação, deputado Gustavo Seba, senhores deputados e deputada Leda, é o fato do cara ser médico, contingenciar a receita da saúde, que é contribuição do servidor, que não deveria, não é dele, ele só faz o repasse, é para ser gasto com a saúde do servidor. Não faz parte das receitas do Estado, de tributos, de taxas, enfim. Não. Inclusive é voluntário. Tem servidor que foi para a Unimed, com a insegurança que se gerou nesse governo a respeito do IPASGO. Muitos servidores. Eu mostro os nossos grupos de WhatsApp de policiais militares que estão migrando para a Unimed. Primeiro, porque a Unimed, cobertura nacional. Segundo, lá não vai ter corte de 50%, deputado Gomide. E o IPASGO aí ficando com problemas, porque criou uma estrutura para atender 600 mil e daqui a pouco vai ter 300. O que vai fazer da estrutura? Má gestão, é um governador ruim, que, sei lá, não sei se faz isso premeditado, como disse o deputado Gustavo Seba, mal intencionado, para mim sim, para mim é mal intencionado, para mim a finalidade de segurar essa receita do IPASGO, de guardá-la, é para uso político sim, uso nas campanhas, e para utilizar para outra finalidade que não a da assistência à saúde dos servidores e dos segurados do IPASGO, que não são só servidores hoje, tem outros segurados também. Então, parabéns, deputado Gustavo Seba, o senhor está de parabéns. Eu lamento muito que eu, quando apoiei Caiado, eu disse ontem aqui, deputado Gustavo Seba, eu pensei pelo menos, num lugar esse governo vai consertar, eu IPASGO, porque o desgraçado é médico. O desgraçado é médico, mas diz médico, mas não tem. O doutor Hélio falou, um médico carrega em si, o senhor é médico, um senso de humanidade, um senso humanitário. Esse governador não tem nada, o coração dele é uma pedra, é frio. Ele manda cortar, não está nem aí, não sabe as condições.
Parabéns, mais uma vez, deputado Gustavo. Para discutir, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, quero mostrar aqui, Ipasgo. Sou usuário do Ipasgo. E digo a vocês, na gestão anterior do PSDB, mas que dificuldade. Você pagava um mês, no outro aumentava, no outro não tinha clínica credenciada, no outro estava em greve. Que dificuldade ser usuário do Ipasgo no governo do PSDB. Gustavo, por favor, volte da lua. Por favor. Você está em outro mundo. E traga o Major Araújo junto. Porque não tem lógica. Esse governo é sério, responsável, transparente, bem avaliado. Gustavo, eu sei que no seu coração você queria subir ali e dizer: parabéns, governador Ronaldo Caiado. Esse é o seu coração. Sabe por quê? Porque o Caiado, quando ficou sabendo que o ex-presidente do Ipasgo fez um corte de 50% nas cotas, o governador meteu a mão na mesa, determinou Ismael que tomasse conta, e a primeira coisa que fez, nosso governador, voltou ao atendimento 100%. 100%! Essa é a diferença. Antes, o Ipasgo na gestão do PSDB era prejuízo. Prejuízo de manhã, prejuízo à tarde, prejuízo à noite, prejuízo na madrugada. Mas também, deputado Wilde Cambão, com tanta operação que ali teve, mas eu quero aqui dizer o seguinte, deputado Gustavo. Vossa Excelência é médico, capacitado, compreendo isso, compreendo. Agora, dizer que o Caiado não agiu corretamente, aí Vossa Excelência está sendo leviano para com ele. Vossa Excelência está sendo leviano para com o Caiado. Quero pedir aqui, Gustavo, quero pedir aqui, deputado Gustavo, a compreensão, que possa ir e dizer: Caiado acertou quando tomou a decisão de retornar as cotas, quando meteu a mão na mesa e quando entrou um outro presidente do Ipasgo. Esse sim é um gestor, esse sim é determinado, esse sim tem o intuito de consertar o Estado. Viu alguma coisa errada? Troca seu secretário imediatamente, não deixa para depois, não. Esse é o governo Caiado. E está aqui, eu tenho orgulho do meu plano de saúde, seu Ipasgo. Eu tenho orgulho, porque sou sim bem atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, o deputado Maiklin Carreiro. Senhor presidente, deputados, ouvi a réplica do deputado aqui, Gustavo Seba, e gostaria de explicar melhor para que Vossa Excelência entendesse, Gustavo Seba. Gestão, e principalmente o executivo, os problemas surgem dia a dia. Se Vossa Excelência pretende algum dia disputar o mandato de executivo, Vossa Excelência tem que estar preparado, que não serão só flores. Muitas vezes serão espinhos. E o governador Ronaldo Caiado só recebeu espinhos. Vossa Excelência conhece o Estado, Vossa Excelência estava aqui nessa casa e sabe da situação fiscal que o Estado foi encontrado e sabe precisamente o que era o Ipasgo antes e o que é o Ipasgo hoje na gestão de Ronaldo Caiado. Prestadores de serviços credenciados que
na outra época demoravam 6, 7 meses para receber, hoje recebem em 60 dias. Foi feito credenciamento que há mais de 10 anos não era feito. O credenciamento na gestão passada funcionava de outra forma. É sabido e ressabido isso. O credenciamento na gestão passada funcionava de outra forma, não existia edital não. Delegado Humberto Teófilo, era outro jeito de credenciar no IPASGO. Hoje temos um IPASGO que tem transparência e moralidade. E qualquer adversidade, o governador Ronaldo Caiado está atento e preparado para solucionar como o fez. Agora nomeando um novo presidente em um conjunto de profissionais extremamente capacitados que irão decidir e deliberar as ações do IPASGO para que nenhum servidor saia prejudicado. Portanto, aqui essa casa, quando falar de IPASGO, embora nós tenhamos aqui que resolver qualquer adversidade que apareça, tem que partir da premissa que hoje nós temos um IPASGO diferenciado do que foi em outra época. Então, isso que eu queria que Vossa Excelência entendesse. E dizer mais, que os problemas que surgem dia a dia são consequências da má gestão, para não dizer outras coisas, do governo passado. Sem mais, muito obrigado. Próximo inscrito, deputado Gustavo Seba. Próximo inscrito, deputada Leda Borges. Aqui é um projeto de lei, senhor presidente, de declaração de utilidade pública do deputado Adailton, o qual eu já me manifesto, para o qual eu me manifesto um voto favorável. Eu fico impressionada com uma discussão tão ilógica, né? Aqui ninguém está falando de PSDB ou de Caiado, nós estamos falando do IPASGO. E eu me entristece muito quando o senhor presidente, Major Araújo, Gustavo, quando as pessoas gostam de denegrir a gestão dos outros, né? Nós tivemos 2 grandes presidentes do IPASGO, e esse tema ninguém ainda falou sobre ele hoje. O IPASGO precisa ser presidido pelo servidor público. Toda a gestão do Marconi foram servidores públicos efetivos que assumiram o IPASGO. Os 2 últimos, doutora Marlene de carreira e doutor Taverinha de carreira também. Por que isso? Porque ninguém melhor do que o servidor que precisa do IPASGO para presidir um instituto que não é de um governador. O instituto é dos servidores, sejam eles da ativa, sejam eles aposentados, sejam eles reformados, como é o caso da Polícia Militar. É muito desagradável nós termos colegas aqui que não vivenciaram nada de gestão, nada de governos anteriores, irem para uma tribuna cheios de razão para tentar denegrir a gestão de pessoas sérias como a doutora Marlene e o doutor Taverinha. Servidores de carreira. O IPASGO não está precisando de band-aid lá não. Não está precisando de ninguém para tapar a presidência ou acumular gestão. O IPASGO não está precisando de pessoas nomeadas que, quando mostram para a imprensa o porquê, como é que está a atuação do IPASGO, ela é exonerada. O presidente anterior não foi exonerado porque ele decidiu menos 50% de atendimento, Major Araújo. Ele foi exonerado porque ele abriu o bico. Porque ele disse como está o IPASGO, inclusive com recurso em caixa.
e a maldade da gestão maior, diminuindo em 50% os atendimentos e as cirurgias eletivas. Me deixa embasbacada quando vão para a tribuna atacar o Gustavo, o deputado Gustavo, que teve a brilhante ideia de entrar com uma representação no TCE para que retornasse os atendimentos na íntegra, que só foram retornados hoje, e agora dizendo de auditoria. Engraçado, depois de 3 anos de governo me vem falar de auditoria. Auditoria se faz na hora que começa o mandato, para ver como é que estava a realidade, mas é preferível ficar falando de corrupção, é preferível falar de má gestão, é preferível colocar a verdade de hoje debaixo do tapete. Não adianta falar antes de mim ou depois de mim. Aqui nós temos servidores que estão dizendo que o IPASGO hoje não está atendendo aqueles que o pagam, que é o servidor público. De quem ele é? O Instituto de Previdência. É dos servidores. O governador Caiado, já que é tão democrático, tão trabalhador, tão honesto, coloque um servidor efetivo para cuidar do dinheiro que é deles. Porque o servidor efetivo, ele anda correto no seu trabalho, deputado Maclin, porque senão ele responde por improbidade. Toda a presidência, toda a secretaria, toda gestão, quando se tem um servidor efetivo, ele responde pelos atos muito mais do que o nomeado, porque ele tem o cargo dele colocado em risco, com uma exoneração a bem do serviço público. Essa é a minha palavra. Para discutir, deputado Gustavo Seba. Major, o senhor quer discutir o projeto? Encaminhar voto. Senhor presidente, mais uma vez, com devido respeito e amizade que tem com o deputado Bruno, deputado Michael. Deputado Bruno, eu queria achar um termo mais adequado, mas a sua fala, para não falar que às vezes ela beira até o ridículo, suas colocações chegam próximo até de uma hipocrisia muito grande. O senhor disse que é usuário do IPASGO. Deputado Bruno, respeite o servidor público. O senhor é um homem de bens, de posses, um homem que tem uma condição financeira boa, graças a Deus, é o seu trabalho, é o seu mérito. O senhor tem o fato de, o senhor tem IPASGO, para o senhor andar com a carteirinha falando que tem IPASGO. Faz um favor para mim, pega a última guia que o senhor foi atendido pelo IPASGO, traz ela para mim, me mostra quando que o senhor foi atendido pelo IPASGO, quando que o senhor fez uma tomografia, uma cirurgia pelo IPASGO, deputado Bruno. O senhor, se precisar, o senhor tem condição de ir para o Einstein, como governador, como a grande maioria aqui. Isso não é defeito nenhum. Não é defeito nenhum. Eu tenho Unimed, graças a Deus. Agora, eu acho que o IPASGO é um excepcional plano de saúde. Agora, vem aqui. Nós estamos falando de 600 mil famílias que ganham um salário pequeno, suado, que pagam uma contribuição apertada, que teve reajuste por esse governo e que tomou esse tapa na cara do governador. E aí, deputado Bruno, o senhor falou assim, meu coração tem vontade de parabenizar o governador. Lógico que tem, Major Araújo. Lógico que tem. Deputado Bruno, eu tenho vontade demais de parabenizar o governador, para ele ter ações boas, ações corretas, para que ele valorizasse o servidor, para que ele não fizesse essas atrocidades, mas ele é incompetente demais para eu parabenizar ele. Ele, para ser ruim, Major Araújo, ele tem que melhorar muito. Ele tem que melhorar muito. Ele tem que melhorar demais. Então, eu queria de verdade parabenizá-lo, mas é muito difícil. O senhor disse, deputado Bruno, que o governador voltou 100% dos atendimentos. O governador não voltou 100% dos atendimentos. O senhor foi consultado pelo IPASGO, parabéns. Tenho certeza que se o senhor ficar grave, o senhor vai para o Einstein. O senhor tem condição. O senhor é um homem rico, graças a Deus. Agora, o servidor público, deputado Bruno, dos 600 mil, quase nenhum tem a mesma condição que o senhor.
Não é para andar com a carteirinha, para fazer propaganda política, não. Ele precisa disso de verdade. Ele morre se ele não tiver outra alternativa. O senhor tem. Se o senhor chegar numa clínica hoje, deputado Bruno, eu preciso fazer uma tomografia. Cortou metade, Bruno. Você vai pagar. E o servidor não vai pagar, porque ele não tem de onde tirar. E aí o senhor disse que o governador voltou 100%. Para com essa piada. Para com essa piada. O governador que decidiu cortar os 50%, que auxiliar de Estado que faz isso, major, sem autorização do governo? Isso não existe. E aí o cara é tão bom, baita gestão, que foi demitido. E o próprio Bruno falou aqui, o Caiado acertou quando voltou as cotas e trocou. Ele acertou quando ele demitiu o cara. No Popular falou que ele pediu demissão, todo mundo sabe que ele foi demitido. Agora, o Caiado simplesmente cumpriu o que a Justiça, o que o Tribunal de Contas determinou. Deputado Michael, sua missão é muito difícil, amigo. O senhor está fazendo seu papel, você tem que mostrar serviço para o governo para poder você ter apoio do Caiado lá na sua cidade, depois que o senhor sair da Assembleia. Agora, o senhor falar de gestão, tem que estar preparado. Eu te garanto que eu entendo bem de gestão pública de saúde, amigo. Eu sou médico, presidente da comissão, faço MBA nessa área, é a minha área. E o que o senhor falou aqui foi completamente baboseira, completamente besteira. O senhor não sabe nada do IPASGO. O senhor disse que os prestadores de serviço credenciado antes recebia com atraso, que hoje você quer. Faz o seguinte, vai nos prestadores, conversa com um e vê quem está satisfeito com esse cara que saiu, esse tal de Hélio, e vê como que era antes. Conversa com a ponta da linha, deputado, sai da bolha. Fala com o usuário do IPASGO que quando ia fazer o exame conseguia, e quando foi ontem, antes de ontem e até semana passada e não conseguiu. Eu falei com todos, quase todas as associações de prestadores de serviço, hospitais de alta complexidade, de baixa complexidade, médicos, clínicas, todos são unânimes em dizer, é a pior gestão que já esteve no IPASGO. Esses são os prestadores de serviço, os credenciados que o senhor está falando. Ele, não só os prestadores, mas os médicos. O Caiado perdeu o apoio. Fala na Polícia Militar, quem que apoia o Caiado? Vai nos bombeiros, vai no agro, vai nos médicos. Ele perdeu o apoio desse povo, tudo por incompetência. E esse retorno é uma vitória nossa, dos deputados da oposição e dos servidores, que corrigimos uma atrocidade cometida pelo Ronaldo Caiado e pelo pior presidente que já passou na história do IPASGO, esse tal de Hélio, sei lá o quê. Para discutir, Wilde Cambão. Boa tarde, nobre presidente Humberto Aidar. Humberto, eu vou mudar aqui um pouco o discurso, né? Mas projeto de lei aqui do meu amigo Coronel Dailton, vou votar favorável a essa matéria. Eu vou falar aqui, Humberto, da minha região, região do entorno, região que tem os melhores prefeitos desse estado. E eu quero aqui parabenizar o prefeito de Cristalina, Daniel do Sindicato. Cristalina hoje, Humberto, é a 7ª cidade do país com maior valor de produção agrícola do país. São mais de 3,44 bilhões, superando até a nossa querida Rio Verde. Isso mostra a força do entorno, e o entorno está sendo respeitado agora pelo governador Ronaldo Caiado. Então, Cristalina hoje é exemplo para o nosso país de produção agrícola que está segurando esse país. Porque se não é a produção agrícola, o que seria do nosso país hoje? Com essa crise que nós atravessamos. Então, parabéns ao prefeito de Cristalina, Daniel, aos produtores rurais daquela região, que tem transformado aquela região com a região mais produtiva do nosso país. E pasme, Humberto, faltava energia. E agora a Enel inaugurou uma subestação com um investimento de mais de 50 milhões, que vai fazer com que Cristalina possa realmente atender os seus pivôs, porque a região que tem a maior capacidade de pivô irrigado no mundo é Cristalina. Então Cristalina se tornará o maior celeiro de produção, de valor de produção desse país em breve, com as condições que agora o Estado está dando para aquela região. Quero também falar do prefeito de Valparaíso, Pablo Mossoró. Estive com o Pablo na segunda-feira,
presidente da Câmara, Plácido Cunha, e vários vereadores, comemorando o Dia Internacional da Ave, e também para inaugurar e para vistoriar a GO 577, que foi agora estadualizada nesse governo e que está tendo todo um processo de recuperação, que era o anseio do prefeito Pábrio e do prefeito Carlinho do Mangão. Então eu quero parabenizar os prefeitos do entorno. O Pábrio faz uma excelente gestão no Valparaíso, referência para o nosso estado, presidente da MAB, tem feito um trabalho extraordinário de poder juntar os prefeitos do entorno para que a gente possa dar uma votação expressiva na reeleição do governador Ronaldo Caiado no entorno de Brasília, meu amigo Gomide. Porque o entorno hoje deixou de ser terra de ninguém, porque antes não era nem Goiás, nem DF, hoje ele é respeitado e realmente o estado é uma região que o governador agora assumiu como a região do estado de Goiás. O entorno tem recebido várias obras, recapeamento de todas as GOs que passam por Santo Antônio, Novo Gama, Valparaíso, Ocidental, Cristalina. Nós temos recebido vários investimentos em todas as áreas. Nós nunca tivemos UTI no entorno e hoje nós temos em Lusiânia. Recuperação da GO em Lusiânia, bueiros celulares. Então hoje a região do entorno recebe um aporte financeiro e um zelo, um cuidado do governador Ronaldo Caiado. Mas isso também muito em função da capacidade administrativa dos prefeitos do entorno. Carlinho do Mangão, a Leandro em Santo Antônio, Daniel em Cristalina, o Fábio Correia em Ocidental, o Pablo em Valparaíso e o Diego em Lusiânia. Então nós estamos uma safra de bons prefeitos. Prefeitos que estão fazendo realmente a diferença na região do entorno. Mas hoje eu quero falar especialmente, falei de Cristalina, parabéns aos bravos agricultores do estado de Goiás e principalmente da nossa querida Cristalina, por ser hoje a primeira do estado, mas a 7ª do país em produção, de valor de produção agrícola do nosso país. Então parabéns Cristalina, parabéns ao entorno, viva o entorno do Distrito Federal. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto. Primeiro, delegado Humberto Teófilo. Segundo eu, hein, senhor presidente. Deputado Major Araújo, Vossa Excelência. Depois, deputado Hélio de Souza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas... É bom esse debate porque, no meu caso, eu sou segurado do IPASG, então, e sou servidor, fui sindicalista, deputado Gomide, então eu sei falar um pouquinho sobre o IPASG. Participei das eleições do Conselho do IPASG, que hoje não é considerado mais, não foi consultado, por exemplo, é formado por secretários e servidores eleitos pelo fórum, mas não foi consultado para tomar essa medida de corte de 50%. Então eu sei um pouquinho sobre o IPASG. Isso foi conquista nossa. Nós inserimos o servidor em minoria, claro, lá no IPASG, mas estava lá para ajudar a participar das decisões. E hoje a gente vê que conselho para o Caiado, esse tipo de conselho não vale nada. Ele acabou com o conselho do IPASG, conselho da Previdência, e a gente precisa reconhecer os méritos. Eu fui crítico do governo passado, mas tem que reconhecer os méritos. Foram instituídos os conselhos para decidir qual a política a adotar pela Previdência e pelo IPASG, deputada Leda. Eu conheço bem disso, eu ajudei na eleição e já fui eleito para o Conselho de Previdência. Então eu sei. E foram assim, são os retrocessos que estão sendo praticados nesse governo. O Taveira, deputada Leda, que a senhora falou aqui muito bem, o Taveira teve uma gestão brilhante. É lei até hoje que o servidor deve ocupar a presidência do IPASG, indicado em lista tríplice pelo fórum, que o Caiado desconsiderou também. A primeira medida dele foi tirar um servidor de lá que tinha mandato. É um governo autoritário, ridículo.
que passa por cima de todo mundo, a lei sou eu, e acabou. É assim que ele faz. A senhora pronunciou muito bem, deputada Leda. Então, houve retrocesso. O Taveira, eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Nós tínhamos carência de médicos pediatras, e meu filho é criança ainda, eu já tive que pagar consulta. O Taveira arrumou isso, hoje tem o pronto-socorro pediátrico do IPASGO. O Taveira construiu o hospital do servidor, que esse canalha, esse vagabundo tomou. Nós não podemos esquecer isso. E o deputado Gustavo Seba disse bem, quem determinou foi esse safado. Ele determinou. O doutor Hélio caiu porque abriu o bico e falou, o Caiado não quer resolver isso. Eu tenho... Quem publicou no jornal que tem 544 milhões foi o doutor Hélio. Cansou. Eu não vou assumir esse BO sozinho, não. Esse BO é do governador. Foi por isso que ele caiu. Então não tem como defender um. Para encaminhamento de voto, o deputado Bruno Peixoto. Não, Hélio de Souza primeiro, Hélio. Até pela idade, preferência para Vossa Excelência. Eu tenho preferência e urgência de falar, senhor presidente. Exatamente. Sou favorável ao projeto e que cada vez mais a Assembleia me encanta. A questão do contraditório. Se fala daqui e dali. Agora, cada um com a sua análise. Mas eu quero parabenizar o deputado Gustavo Seba, presidente da nossa Comissão de Saúde, que junto com os demais membros, nós entramos com aquela medida cautelar no IPASGO e aquilo ali fez com que o governo pensasse e com certeza refluísse da situação. Mas, mais do que isso, a questão do IPASGO, quando se tenta jogar no retrovisor, que lá não era bom, sempre foi bom. O IPASGO teve nos governos anteriores bons momentos e, fazendo uma retrospectiva aqui, no dia 11 de junho de 2019, no atual governo, houve um reajuste de 21% para todos os dependentes do IPASGO, 21%. Naquela época, segundo a reportagem, a presidente Bia do Sindego achava que aquele aumento só seria lógico se o IPASGO, segundo ela, pagasse 300 milhões, recebesse 300 milhões, 320, melhor dizendo, que o Estado estaria devendo para o IPASGO. Então, realmente é muito preocupante. E o motivo que levou-se a essa situação, dessa medida drástica que o governo fez, é porque comparou o ano passado, no primeiro semestre, e esse ano teve uma alteração de 30%, que é altamente previsível. Por quê? Porque a pandemia, querendo ou não, ela levou os segurados a ter uma maior procura. Mas não é só isso não, e todo mundo está esquecendo. O IPASGO tem autonomia administrativa e financeira, mas parece que não prevaleceu isso. O governo do Estado encampou para ser um hospital de campanha, os pacientes segurados do IPASGO que tinham que ir para o hospital do servidor, largaram de ir para o hospital do servidor e, consequentemente, tiveram que ir para a rede conveniada. E é lógico que aí aumenta. E aumenta mesmo. Agora, o que eu quero sugerir ao presidente da minha comissão, e eu terei o maior prazer de que ele entenda isso, Gustavo Seba, que a Comissão de Saúde pedir para que o Estado manifeste o que ele deu de contrapartida desta ocupação de uma unidade que não era do Estado, que é o Hospital do Servidor. Então, deputado Gustavo Seba, que é o meu líder nessa questão de saúde, eu sugiro que Vossa Excelência, então, procure saber qual foi o ressarcimento do Estado em relação ao uso de um hospital que não era dele, que era o Hospital do Servidor. Então é isso, é o debate, é o contraditório, mas existe também a verdade. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, o senhor me permite? Deputado Gustavo, volte para a terra, por gentileza. Alô, Gustavo! Deputado Gustavo, terra lhe chama. Senhor presidente,
O Gustavo está no mundo da lua. Só pode. Falando 1001 coisas que não tem nexo nenhum. Vossa Excelência nasceu num berço de ouro. Nós temos trabalhado muito. Eu não tenho vergonha de ser usuário do IPASGO, não. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ser usuário do IPASGO. Se Vossa Excelência se sente ou tem preconceito para conosco, o senhor realmente, por ser médico, tem preconceito para conosco, usuário do IPASGO. Não tenha preconceito. Nem todos nós somos médicos e temos condições de ter Unimed. Nem todos nós. O senhor tem Unimed. Eu tenho IPASGO com orgulho e defendo o plano de saúde do IPASGO. Minha esposa tem IPASGO. Meus filhos têm IPASGO. E quero que o senhor fez uma pergunta, está aqui a guia. Dia 1/9. Dia 1/9, está aqui a guia. Está aqui, ó, está filmando lá, ó. Débito em conta. Está aqui a guia. Está aqui. Está aqui a guia, deputado. Quer saber da minha saúde? Ah, é brincadeira? Primeiro, deputado, primeiro eu não uso IPASGO. Agora eu mostro a guia, quer saber a guia. Pera aí, o senhor quer o que agora? Daqui a pouco vai querer o nosso gabinete, porque não tem lógica. Não tem lógica. Está aqui, ó, dia 1º. A guia do dia 1º. Dia 15 foi o atendimento. Está aqui. Foi marcado, agendado no dentista. Teve o agendamento. Está aqui. Uso o IPASGO. E não tenho vergonha, não. Agora, deputado, quero dizer para o senhor, deputado, tem respeito pelo plano de saúde, pelo nosso governador Ronaldo Caiado. Quando o IPASGO anunciou a cota, o governador, na hora, assumiu a responsabilidade, trocou o presidente e determinou o fim, porque o Caiado sabe da necessidade. Major Araújo, nosso governador é sério, tem melhorado a saúde pública em todo o estado, de igual modo no IPASGO. Observe, tinha apenas 200 e poucas UTI no governo do PSDB, hoje tem mais de 1.500 UTI no estado. Isso é gestão para o povo, diferentemente do governo passado. Para encaminhar o voto, na verdade, não cabe. A maioria qual partido? Patriotas. Mauri Ribeiro para encaminhamento de voto. Não se faz presente, está encerrada a votação. Vamos liberar o painel eletrônico para os colegas votarem. Mas já encerramos. Está aberto o painel, senhores? Está, né? Ó, só queria pacificar esse debate, Bruno, deputado Bruno Peixoto, deputado Gustavo. Eu queria ajudar a pacificar esse debate. Como está em votação aqui. IPASGO sempre foi ruim, no meu entendimento. Sempre foi ruim. O que o governador tenta é tenta consertar o IPASGO. Da mesma forma como tentaram consertar algumas vezes no passado. Então, eu não tenho IPASGO, eu não vou fazer IPASGO de jeito nenhum. Eu falo isso também com orgulho. Ele ficaria mais caro para a gente do que a própria Unimed. O Unimed é melhor do que o IPASGO. Então, esse negócio de fazer exame por cota, médico por cota, eu prefiro muito mais ir para uma unidade básica de saúde que ser atendido na hora. Muito mais. Do que você depender de um plano de saúde. Então, o IPASGO, na verdade, ou ele remodela o sistema, no meu entendimento, ou ele remodela ou ele termina. E essa tentativa de mudar com o Ismael, que o Ismael, no meu entendimento, é um craque, o Ismael é muito bom. Então, se o Ismael conseguir resolver o IPASGO, ótimo. É a nossa esperança, né? Só tem 12 votos, tem que votar mais 9. Faltam 6. É o mesmo que está votando esse aqui, ó, o do Coronel Adailton. O projeto, senhores, só para lembrar aqui a discussão, a gente estava discutindo sobre a utilidade pública para a Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio. Falta 7 minutos. Questão de ordem, Leda Borges.
Ah, tem dia que fica meia hora. Questão de ordem, deputada. Senhor presidente, nobres pares, que pena que o nosso deputado Hilde Cambão, que não apoiou o Carlinho do Mangão para ser prefeito, não apoiou o Pablo Mossoró para ser prefeito, não apoiou Fábio para ser prefeito, e hoje diz em volta, fala em nome do entorno. E ele se esqueceu, por exemplo, que o Fábio Correia foi reeleito, ele foi, no primeira gestão dele, um gestor do PSDB, e foi reeleito. O Pablo Mossoró, não, ele foi reeleito, ele é tão bom que foi reeleito. Foi reeleito dentro do PSDB no primeiro mandato. No segundo mandato, no primeiro mandato, o seu Pablo Mossoró, ele foi eleito, aliás, o prefeito Pablo Mossoró, ele foi eleito 2 vezes vereador pelo PSDB, e a primeira gestão dele, a primeira eleição de prefeito, foi no PSDB, com todo o nosso histórico de trabalho e de gestão, tanto dos governos estadual, quanto do meu de municipal. Então, dos 4 que ele citou, sabe, os 2 reeleitos eram PSDB, era gestão PSDBista. O Carlinho do Mangão é o primeiro mandato que teve o meu apoio do PSDB, meu apoio, e não teve o dele. E o Daniel, que nunca foi PSDBista. Então é um só. Que pena, Cambão. E eu reconheço a importância deles todos, mas está precisando fazer mais coisa. Que a 577, antes de ser estadualizada, Marconi Perillo, em 2003, rasgou ela. Fez a via, ligou Valparaíso a Novo Gama, 18 anos de asfalto bem feito, que agora está... Senhores, a gente está aqui já uns 5 minutos esperando votos, eu não vou ficar chamando deputado, não sou bedel de ninguém. Encerramos por falta de quórum, tem 19 votos, a pauta está travada e convocamos outra sessão para o dia de terça-feira no horário regimental.